E eu, à época, eu comecei no Espiritismo com 16 anos, lendo o livro de Parapsicologia de dia, inclusive do Padre Quevedo, que eu li 16, e aí lia de noite o livro espírita. Eu acreditava, eu duvidava de dia e acreditava de noite. E aí minha dúvida levou um tempo para acreditar que o espírito existia. Quando eu acreditei, tive certeza, vi, com a experiência que aconteceu na comunicação mediúnica que eu fui conferir no cemitério. Não vou contar porque o tempo é curto. Eu aí voltei. Não, só trocando minutos, foi o seguinte, uma senhora recebeu, eu anotava tudo lá na mediúnica. Primeiro, para eu entrar nessa mediúnica, foi um trabalho. Porque eu tinha 17 anos para 18 e eu lia muito livro espírita. Eu chegava lá, pegava o livro emprestado. E o presidente do centro era semi-analfabeto, o senhor Elias. Quando eu chegava com o livro, na semana seguinte, disse, você leu, meu filho? Eu disse, li. O que é que tem no livro? Aí ele ficava empolgadíssimo, porque tinha certeza que eu lia. E me emprestava o livro. E aí um dia, os meus colegas de lá, tudo já estava médium. Eu era o mais novo do grupo, de outros tinha 18, 19, 20, 21, todo mundo médium. E me contavam coisas incríveis, olha coisa, a cabeça cresce, a perna some, a gente não sente o braço, e a gente tem uma ausência, quando volta está todo mundo ali, você não sabe o que aconteceu. Eu achava aquilo incrível, como eu já estava certo que espírito existia, eu queria sentir a sensação, se todo mundo era médium. Se me ensinaram que todo mundo era médium, eu quero ser. Aí, fui para a sessão mediúnica. O senhor Elias pediu para entrar na sessão, o senhor Elias tem que consultar o mentor. Foi lá, consultou. Para minha sorte, o mentor é gente boa, espírito esclarecido, aceitou a minha entrada. Aí eu fui lá, de mascote da sessão. E achei estranho ali que ninguém anotava nada, era tudo incrível. E tinha aquele chavão naquela época, que aqui não sei se teve. O que acontece aqui não passa do batente. Ninguém pode comentar nem lá fora. Porque era tratamento, as almas estavam ali, se comunicando, revelando a vida da pessoa, mas aquilo era levado muito a sério. E eu tentava no caminho conversar com um amigo que me dava carona, tinha um Fusca. E da minha casa para o centro, ele passava perto e me dava carona. Ele nunca gostava de comentar, depois ele foi se acostumando. Aí eu disse, mas não é só nós dois não estava lá. Não faz medo, a gente não vai contar a ninguém. Aí eu fui doutrinando ele. E ele foi concordando, foi sendo subversivo como eu. E eu querendo saber mesmo assim um dia. Aí eu levava uma cadernetinha com um lápis cortado no meio, com duas pontas, né? Para ninguém ver, eu botava o lápis curto para ficar enterrado no bolso. Quando eu apagava a luz que o espírito vinha, eu anotava tudo. O que podia anotar. Eu não atrapalhava a sessão e pesquisava o que dava. Um dia, o espírito veio dizendo, no finalzinho da sessão, com a história assim, eu não morri como minha família está pensando. Eu fui enterrado vivo. E meu corpo está de bruço. Eu estou com os 4 dedos na boca porque eu morri de fome. E vi a luz entrar 3 dias e 3 noites na abertura da minha cova, na Carneira. Que é aquele túmulo de mármore. Aquilo me impressionou, eu anotei tudo, o nome do cemitério, o nome do espírito, tudo que ele dizia estava na minha cadernetinha. Quando eu saí dali, eu disse, mas rapaz, você viu, fala com um amigo, você viu que fenômeno, como é que pode o cara acordar na cova? Que desespero. E aí ele fala, rapaz, eu fiquei também imaginando aquilo e tal. Aí eu disse, tu tinha coragem da gente ver no cemitério? Se esse espírito foi enterrado vivo, porque a data que ele disse da morte tem 3 anos e pouco. Ele disse, você está doido, rapaz? Não pode nem comentar, a gente já está comentando, tu quer ir para o cemitério? Tu já quer trair a confiança do grupo, é por isso que não deve botar menor de 18 anos na sessão. E aí ele se assombrou com a minha ideia. E eu fiquei com aquilo ali, você tem que conferir esse negócio. Porque eu ainda tinha dúvida. E aí, foi meu divisor de água no espiritismo. Essa coisa de você pesquisar, isso que é um dom, como tocar violão, como pintar, você nasce com isso. E aí eu consegui convencer um amigo meu de Salvador, porque o pai dele vinha doutrinar os espíritos. E ele gostava de parapsicologia. E a gente conversava, ele também desacreditava de muita coisa, era meu parceiro de confidência. E o pai dele, presidente de Centro Espírita, doutrinava, ele assistia comigo e a gente comentava depois e duvidava de uma parte e acreditava em outra. Aí uma prima minha tomou um remédio errado em Salvador e se suicidou, com o excesso de remédio, tomou por engano. Meu pai foi para o sepultamento com a família toda, porque minha mãe era madrinha dessa sobrinha. Onde era o cemitério que ela ia ser enterrada, o cemitério que o espírito morreu vivo. Foi enterrado vivo. Eu liguei para esse meu amigo, nós nos antecipamos e fomos lá no cemitério. E bolamos um bocado de história para convencer o coveiro a achar a cova. Olha, a gente disse que ele morreu com um colar de ouro no pescoço. E tem uma família, a pessoa da família precisa fazer uma cirurgia, tem que vender, porque é ouro maciço aí, rapaz. E se o coveiro ficar de olho no colar de ouro e não entregar a gente, não querer ficar do colar, a gente não vai ver esse homem. Eu disse, é mesmo, não funciona.
Aí inventamos umas 3 histórias, a gente mesmo achava o contraditório. Quando chegou na porta do cemitério, ele disse, aí, vamos dizer o que, o coveiro? Eu disse, rapaz, vamos dizer a verdade. Ele disse que estava no centro espírita, o espírito se comunicou, eu disse, rapaz, você está doido, disse que não pode comentar. Não faça isso não. Eu disse, é o seguinte, a gente diz o milagre, mas não diz o santo. Foi em Feira de Santana, a gente está em Salvador. Quem é que vai saber que foi lá no centro? Aí chegamos lá para o coveiro, conversamos com ele, historiamos. O coveiro assim, com a enxadinha na mão, olhou para a gente. Quer dizer que o espírito baixou lá, né? E foi enterrado aqui, no cemitério. Aí eu disse, foi. Aí a gente queria ver se você levava a gente até a cova, está aqui o nome dele. Disse, mas isso aí dá trabalho. Eu tinha um dinheirinho, que era da passagem, para voltar. E esse amigo meu tinha dinheiro, o pai dele era bom. A gente foi numa Brasília novinho, o pai tinha acabado de comprar. E tinha dado dinheiro para ele botar gasolina. A gente na carreira para chegar no cemitério deixou para botar na volta. Aí metade do dinheiro da gasolina foi para o coveiro. E ele achou pouco. Ele disse, mas eu não posso dar, senão meu pai, vou dizer o que é meu pai com a gasolina. Eu juntei o meu com o dele, botamos lá o dinheiro, o coveiro foi. Vocês não imaginam, quando eu vi a cova com o nome dele, bordadinho lá, direitinho com a plaquinha, esse amigo meu, que era espírita, mais velho do que eu, disse assim, Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora, ele pronunciou. Ele disse, não se preocupe não, porque a parapsicologia ensina que a mente daquela mulher pode ter vindo aqui. E o inconsciente dela manifestou essa informação sem ela saber. Ela pode ter feito tudo isso sem ter visto. Você vê como a mente fechada para acreditar nas coisas, inventa várias hipóteses. Eu fazia o curso de desenho mecânico no Senai, estava aprendendo o nível e planos das peças mecânicas. Quando o coveiro pegou na tampa da cova, a cova estava em desnível. Então, quando ela bateu, fez aquele barulho, eu disse, olha, o negócio da luz que entrava 3 dias e 3 noites. O desnível tinha uma fresta. Que se tivesse no nível, não balançava. Ele disse que viu a luz, eu já fiquei desconfiado. Pode ser verdade. Ele pegou um pé de cabra, tirou, ele não abriu, jogou a tampa fora, não, ele abriu metade. Ficou aquele triângulo aberto. O mármore era pesado, não chegou a cair. Ele puxou com o pé de cabra, o caixão para o lado de cá, virou e levantou. A madeira já estava podre. E quando ele levantou a tampa, o homem estava de bruços. Já com a roupa em decomposição, o cabelo parecia uma peruca no esqueleto, tinha restos de pouca pele por cima do osso, os 4 dedos na boca, porque ele disse que morreu de fome. E ele de lado, dentro do caixão. Eu me aproximei e, como diz o ditado popular, eu pensei alto. Eu falei assim, espírito existe. E naquela hora eu disse, eu vou estudar esse negócio de espírito. E ninguém na minha cidade vai saber mais de espiritismo do que eu. E esse amigo meu, em vez de pensar alto para isso, ele se benzeu, disse, Virgem Maria, meu pai. Era mais espírita do que eu. E se benzeu na cova, pressionado. Nós ficamos em silêncio, comentando tudo isso, e aí eu comecei a estudar o espiritismo, daqui lá para cá não parei mais.